Muito bem, amigos, estamos de volta para darmos continuidade à nossa matéria de direito penal. Estamos lá na parte especial do direito penal, os crimes em espécie, lá do artigo 121 ao artigo 361. Bom, nós estamos no título 11 dos crimes contra a administração pública. E nós já passamos do capítulo 1. Já vimos o crime de peculato, peculato culposo, peculato mediante erro de outrem, inserção de dados falsos em sistema de informação, alteração de sistema de informação, extravio, sonegação e inutilização de livro ou documento, desvio de verbas ou rendas públicas, concussão, excesso de exação, corrupção passiva, facilitação ao contrabando ou descaminho, prevaricação, condescendência criminosa, advocacia administrativa, violência arbitrária, abandono de função, exercício funcional antecipadamente ingressado ou prolongado e violação de sigilo funcional. E aí nós entramos, e é onde nós estamos, que é o capítulo 2, dos crimes praticados por particular contra a administração. E aí nós falamos sobre usurpação da função pública, falamos sobre resistência, falamos sobre desobediência, desacato e também falamos sobre tráfico de influência e também sobre corrupção ativa. Agora a gente entra em outros dois delitos. Nós vamos trabalhar estrategicamente esses dois delitos juntos. Tem um motivo para isso. Aqui está, contrabando e descaminho. Vejam que eu não coloquei ali um ou, até para não deixar dúvidas, achando que poderia ser sinônimos ou algo assim. Não. Nós temos o crime de contrabando e temos o crime de descaminho. A primeira pergunta que eu quero, a primeira questão que a gente tem que saber, aliás, é a diferença. A diferença de contrabando para descaminho. Não. É a diferença de contrabando e descaminho para a facilitação ao contrabando ou descaminho. Aqui para vocês poderem enxergar. Mas lembrem, pessoal, que facilitação ao contrabando ou descaminho, ele é um crime praticado por funcionário público contra a administração. Está lá no artigo 318 do nosso Código Penal brasileiro. Está lá. Certo? É um crime que só pode ser praticado por funcionário público que tem o dever funcional de fiscalizar as nossas fronteiras. Ou seja, ou agente de Polícia Federal ou o fiscal da alfândega, o fiscal da aduana. Se for outro funcionário público, ele vai realmente responder como partícipe do contrabando ou do descaminho. Certo? Bom, dito isso,
Sobrou para nós, então, o contrabando ou descaminho, crime praticado por particular contra a administração. Vem comigo, vamos dar uma olhadinha. Antes de 2014, nós tínhamos esse crime unido. Ou seja, esse crime era uma coisa só. Vamos ver se ainda tem aqui, para que eu possa mostrar a vocês. Não tem mais, infelizmente. Mas era tudo unido num tipo só. Então nós tínhamos que fatiar, cortar, para estabelecer o que era o contrabando, o que era o descaminho. Agora não, agora ficou fácil. Primeiro o legislador estabeleceu o descaminho e depois o contrabando. E por que ele fez isso? Qual foi o objetivo em dividir os dois tipos penais? Qual foi o objetivo da Lei 13.008 de 2014? O objetivo foi dar uma punição maior para o contrabando. É isso. O contrabando merecia uma reprimenda maior. Então, preferiram fazer essa divisão para poder aplicar um tipo penal maior. Fazemos a leitura do artigo. Vem junto. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria. Reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem 1. Pratica navegação de cabotagem, fora dos casos permitidos em lei. 2. Pratica fato assimilado em lei especial a descaminho. 3. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem. E 4. Admitem, recebe ou oculta, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos. Temos um parágrafo 2º, né? Equipara-se às atividades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. Formas equiparadas, que nós lemos ali. Depois nós temos, então, o contrabando. E o contrabando, vejam que o crime é importar ou exportar mercadoria proibida. A pena já não é de 1 a 4. Não é de 1 a 4 como era tempos atrás, como era outrora. A pena é de reclusão de 2 a 5. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem 1. Pratica fato assimilado em lei especial a contrabando. 2. Importa ou exporta clandestinamente mercadoria que dependa de registro, análise ou autorização de órgão público competente. 3. Reinserem no território nacional mercadoria brasileira destinada à exportação. 4. Vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. E 5. Adquire, recebe ou oculta em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria proibida pela lei brasileira. Temos um parágrafo 2º, né? Equipara-se às autoridades comerciais, para os efeitos deste artigo, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residência. Nós temos ali um aumento de pena, então, no parágrafo 3º,
a pena aplica-se em dobro se o crime de contrabando é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Fizemos toda a leitura do artigo e vimos que a grande questão aqui, o aumento de pena, existiu porque efetivamente, obviamente, o contrabando é mais grave. Certo? Bom, agora, também deu para perceber pela leitura qual é a diferença do contrabando para o descaminho? Amigos, eu creio que vocês perceberam. Deu para notar que no crime de contrabando, a mercadoria ela é proibida. Ou seja, absolutamente ou relativamente proibida. Ela não pode entrar no país, mas ela entra. Ou ela não pode sair do país, mas ela sai. Viram que interessante? Não pode entrar, mas entra. Não pode sair, mas sai. Isso é contrabando. Já no descaminho, pessoal, nós temos a figura da fraude. Nós temos uma fraude. Se ilude a receita, se ilude o fisco. A mercadoria pode entrar ou sair, mas quando entra, essa mercadoria se torna ilegal aqui dentro. Exatamente por não terem sido recolhidos os impostos, os tributos. Vejam que genial. E vejam, obviamente, que diferente do crime de contrabando, né? Isso, evidentemente, já caiu em prova. Se trata de qualquer mercadoria? Não. Existem certas mercadorias, certos produtos, certos objetos que vão caracterizar crime especial. Por exemplo, se for drogas, Lei 11.343 de 2006. Vamos pegar lá. Lei 11.343 de 2006. Vocês conhecem essa lei, é a lei de drogas, e eu vou até o artigo 33. Aqui está. Vejam que os verbos já são os verbos típicos do contrabando, por exemplo. Importar ou exportar. Claro que tem outros, né? Remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, administrar, entregar, enfim, tudo isso. Mas os primeiros, importar ou exportar, são os mesmos do contrabando. São idênticos do contrabando. A diferença do contrabando para cá é que a mercadoria aqui é drogas, é entorpecente. Preserva-se aqui, então, meus amigos, o chamado princípio da especialidade. Certo? Princípio da especialidade. Então, vai prevalecer o crime de tráfico de drogas, com a pena de 5 a 15 anos. É a única exceção? Não. Não é a única exceção. Temos mais casos. Temos, por exemplo, o caso de armas. Vamos pegar a Lei 10.826 agora. Lei 10.826 de 2003. E nessa lei, pessoal,
Aliás, eu preciso voltar na lei de drogas. Porque tem um aumento de pena do 40, inciso 1. As penas previstas nos artigos 33 a 37 dessa lei são aumentadas de 1/6 a 2/3, se a natureza, a procedência da substância ou do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Então, toda vez que a gente for comparar contrabando com tráfico de drogas, a gente sempre vai ter a transnacionalidade. Então, nós vamos ter sempre a incidência desse aumento de pena aqui, se for tráfico de drogas. Agora sim. Lei de armas. Aí a gente vai lá para o artigo 18. Artigo 18. Onde diz importar, exportar, de novo, os verbos aqui, certo? Do contrabando. Importar ou exportar. Favorecer a entrada ou saída do território nacional a qualquer título. De arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização de autoridade competente. Reclusão de 8 a 16 anos e multa. Se deram conta? Vejam vocês, pessoal, então o que? Que o contrabando ou descaminho é a regra geral do Código Penal. Nós temos lá uma subsidiariedade tácita. Se for drogas, vai ser a lei de drogas, o tráfico de drogas. Se for armas, vai ser o tráfico de armas. Do Estatuto do Desarmamento. Ok? Muito bem. Objetividade jurídica, pessoal. A objetividade jurídica é fácil da gente saber, né? É a administração pública, certo? A administração pública. No sentido do descaminho, pessoal, certo? Na questão do direito da posse dos tributos. E na questão do contrabando, no controle do Estado. No controle do Estado ao que pode entrar e sair do país. Ok? Objeto material. O objeto material, amigos, no descaminho, é o tributo. É o tributo fraudado, é o tributo que não foi pago, com entrada ou saída da mercadoria. No contrabando, o objeto material é o produto
que não poderia ter entrado nem saído do Brasil. Simples assim. Só que agora tem algo que eu vou falar para vocês que não é tão simples assim. Tem algo que não é tão simples, mas nós temos que enfrentar. Senhores, esses dois institutos aqui, primeiro que não se confundem. O princípio da insignificância, ele extingue a chamada tipicidade material, lembrem disso. E o outro extingue, obviamente, a punibilidade. Tudo que nós vamos falar aqui sobre esses dois diz respeito ao crime de descaminho. A jurisprudência não aceita o princípio da insignificância e não aceita causas de extinção de punibilidade ao crime de contrabando. Certo? Então a gente tem que cuidar esse detalhe. É ao descaminho que nós vamos cuidar. Bom, tudo surgiu em 2002. O ano era 2002. Lei 10.522. De 2002. E o artigo era o artigo 20. Vamos ver o que esse artigo dizia? Acompanhem comigo. Estou aqui nela, Lei 10.522 de 2002. Vamos para o artigo 20. Dispõe sobre o cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências. Vamos até o artigo 20. Aqui, chegamos. Ele já começa dando um checkmate, né? Serão arquivados. Serão arquivados sem baixa na distribuição, por meio de requerimento do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, os autos das execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional. Bom, pessoal, aqui não fala em valor, certo? Mas ele falava, até 2019 falava
falava num valor de 10 mil reais. Ou seja, dizia que até 10 mil reais seriam arquivados, sem baixa na distribuição. Então, qual é o raciocínio que se fazia? Ora, se o tributo nem sequer será cobrado, tão poucos deveria ser iniciada a ação penal. Então, aqui se aplicava o chamado princípio da insignificância. O STF, Supremo Tribunal Federal, certo? E o STJ comungavam da mesma opinião. Ora, se não tem ação fiscal, se não vai ter como cobrar o tributo, não tem como ter ação penal também. Crimes materiais, até aí muito bem. Em 2012, surgiu duas portarias. Duas portarias do Ministério da Fazenda. Então eu vou botar assim, ó. Portaria 75 de 2012 e portaria 130. De 2012. As duas como aqui está então, do Ministério da Fazenda. E elas deram uma alterada. E a alterada não foi pouca, pessoal. Venham comigo. Estamos na Lei 10.522. Vamos pegar a portaria. Aqui está. Ela está um pouco pequena. Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui, se ajuda vocês. Ajuda. Aqui está. O ministro de Estado da Fazenda resolve, artigo 1º, determinar. Aí, olha o que o inciso 2 vem a dizer. O não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a 20 mil reais. Dobrou o valor. E eu não estou falando da mercadoria que o sujeito traz da fronteira para o Brasil e o valor total é 20 mil, não. É o valor consolidado. Ou seja, o valor de tributo. Como antes de 10 mil também era valor de tributo. Certo? Vamos cuidar esse detalhe. Nós temos então aqui uma dobra de valor. Só que agora, não por uma lei federal, mas sim por uma portaria, que nesse caso é a portaria 75 de 2012. Por outro lado, nós temos também a portaria 130. Aqui está. Deixa eu dar um zoom. Já está no zoom. O que será que a portaria
130 dias. É importante? É, mas eu vou dizer isso depois do nosso break. Agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta e nós vamos então continuar com a nossa matéria, certo? Aguardo vocês. Valeu, tchau, tchau.